Lições diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e o tema do estudo de hoje é Exemplos de Fé. A passagem bíblica que baseia esse estudo é Hebreus capítulo 11, no versículo 6. E aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia nos ensina o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O capítulo 11 de Hebreus nos apresenta uma impressionante lista de alguns homens e mulheres que demonstraram uma fé inabalável no Senhor. Alguns nomes como Abraão, Sara, Moisés, a corajosa Raabe, que acolheu os espias israelitas, Jacó, José e alguns outros. Com as histórias que a Bíblia conta sobre esses grandes personagens, aprendemos que conhecer a Deus e desenvolver um vínculo vivo e forte com Ele exige fé. Como podemos fortalecer nossa fé ou animar alguém cuja fé está vacilando? Eis aqui algumas ideias. Primeiro, uma fé pequenina, como um grão de mostarda, é poderosa e suficiente para fazer crescer o relacionamento com Deus, como ensina Mateus capítulo 17, verso 20. Se você estiver disposto ou disposta a cooperar com Deus, tenha certeza, Ele fará sua fé crescer. Segundo, a fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra, a Bíblia, como está em Romanos capítulo 10, verso 17. Assuma o compromisso diário de estudo da Bíblia e também da oração. Terceiro, peça a Deus que aumente a sua fé, como está em Lucas 17, verso 5. Assim como aquele pai foi a Jesus com um filho endemoniado e disse: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Conforme Marcos capítulo 9, verso 24. Reconheça sua incredulidade e suplique que Deus aumente a sua fé. Quarto, fé e dúvidas podem existir juntas, conforme Marcos capítulo 9, verso 24. Não se afaste de Deus só porque você tem questionamentos. É importante desenvolver a salvação com temor e tremor, como está escrito em Filipenses capítulo 2, do verso 12 a 16, e conservar nossa própria fé, em vez de tentar tomá-la emprestada de outros, como tentaram fazer as 5 virgens, conforme Mateus capítulo 25, verso 8. E sobre essa questão de pegar a fé de outras pessoas ou tomar emprestado de outras pessoas, muitos hoje só têm contato com a Bíblia quando ouvem outros falarem, ou quando somente vão à igreja. Acabam que elas não desenvolvem diariamente um relacionamento de oração, estudo da Bíblia e confiança no Senhor. É importante ir à igreja. É importante ouvir um bom sermão. É importante ver testemunhos do que Deus fez na vida de outras pessoas. Mas é muito mais importante e vital que você e eu tenhamos por nós mesmos uma experiência pessoal com Deus. E repetindo aqui mais uma vez essa fórmula infalível, essa comunhão com Deus se dá através da Bíblia e através da oração. Quinto, responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele na sua vida. Sexto, exercite a fé. Lembre-se de que fé não é sentimento, e isso nós estudamos ontem. Fé é a decisão de crer. E mesmo quando tudo parece escuro e você não consegue ver o Senhor, creia, tenha certeza, Deus está lá. E concluindo o nosso estudo, como oração pessoal de gratidão pela fidelidade a Deus, ouça com atenção, prestando nas lindas palavras do hino "Quão grande és tu, o que Deus tem para te dizer." E eu vou deixar aqui na sequência esse belo hino para você meditar. Mas antes, eu quero deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem do dia é 2 Crônicas, capítulo 32. Que Deus te abençoe muito e Ele nos dando permissão, amanhã continuaremos o nosso estudo. Ouça com carinho e faça uma profunda meditação nesse hino tão extraordinário, tão bonito, que é o hino "Quão grande és tu", do Inário Adventista do Sétimo Dia, número 62.
fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas brilham a cintilar